O velho que observava a cena empalideceu. Ele nunca tinha visto algo assim antes e o fato de que o último ataque de Torquês foi várias vezes mais forte do que o de sua mestre. Ele acreditava que sua mestre não poderia se igualar a Torquês em uma batalha de frente. A destreza de Torquês em batalha era simplesmente aterrorizante, já que um mestre sênior da Torre do Coração Púrpura não tinha chance. Talvez apenas as pessoas no Reino da Aniquilação pudessem parar este homem. Ele não se atreveu a mover seu corpo como se temesse que Torquês pudesse notá-lo. O mestre sênior tinha uma expressão sombria enquanto se levantava em sua posição. Ele não esperava que houvesse uma situação na Cidade Raio Azul que ele não pudesse resolver com sua força atual. Eu não sei de onde você vem ou o que você é, mas vou recuar por enquanto. Só não se esqueça de que você está no país Numa. Ele disse a Torquês antes de se virar e deixar a área. Torquês apenas olhou para a figura do mestre sênior se retirando. Depois de ter certeza de que o mestre sênior havia partido, ele deu um suspiro de alívio. Ele não queria matar uma figura de uma das forças principais deste país, pois isso causaria muita comoção. Se ele de alguma forma matasse aquela pessoa, a maioria das forças governantes se tornaria hostil a ele e ele não queria que isso acontecesse. Mesmo se ele matasse aquele homem, a Torre do Coração Púrpura simplesmente faria uma operação em grande escala nesta cidade e eles encontrariam Torquês e os outros que estavam escondidos neste lugar. Pelo menos por agora, o mestre sênior deveria ter percebido que Torquês não queria matá-lo ou então ele não seria capaz de deixar este lugar facilmente. Na verdade, as chances de ele morrer nas mãos de Torquês eram altas. Torquês olhou em volta e percebeu que todo o lugar estava devastado. Felizmente, quase todas as pessoas que morreram aqui eram membros da Bruxa Vermelha. Parece que o grupo Clautus escapou com segurança deste lugar. Ele murmurou ao saber que os tremores secundários da batalha entre especialistas de rank A foram demais para os especialistas de rank C. Eles morreriam se uma das habilidades de Torquês ou do mestre sênior caísse sobre eles. Agora então, vamos conversar. Torquês sorriu enquanto se virava para encarar o velho a várias dezenas de metros de distância dele. Sem a proteção do mestre sênior da Torre do Coração Púrpura, este velho não será capaz de fazer nada. Sua vida estava nas mãos de Torquês. Na zona sul da cidade, uma grande comoção chamou a atenção das pessoas. Um enorme incêndio se espalhou e os cidadãos comuns não puderam fazer nada a respeito, pois a água comum era inútil para as chamas que foram criadas usando a mana de alguém no reino da exterminação. Essas chamas vinham da igreja abandonada no topo do morro e eles nem sabiam que ela já queimou centenas de membros do grupo Bruxa Vermelha e do grupo dos 9 Vidas. Dentro da igreja. Amanda olhou para as 4 pessoas com raiva. O sangue estava saindo de sua boca e ela sabia que havia falhado em destruir o círculo mágico. Eu não pensei que encontraria meu fim aqui. Ela olhou para eles com ódio em seus olhos. Ela atraiu muitas pessoas e matou inúmeras pessoas apenas para chegar à sua posição atual. Para saber a razão pela qual sua raça foi morta. Mas ela não esperava morrer por causa de uma traição. Talvez esse fosse o seu destino, ela teria um fim lamentável por causa de todas as coisas desumanas que ela fez no passado. Ela não pôde deixar de rir quando pensou sobre isso. Sua visão ficou turva quando ela lentamente fechou os olhos. Boom! A energia do círculo mágico ficou azul escuro à medida que ficou mais brilhante até iluminar todo o cômodo. Ele está chegando. O demônio que realizará nosso desejo. Greyman disse com uma expressão louca. Ele não pôde conter sua empolgação ao imaginar o que faria quando alcançasse o reino da aniquilação. Oh, nobre demônio da terra dos demônios, por favor nos ajude a conquistar esta cidade. Ele disse enquanto se preparava. Os outros 3 no reino da exterminação também ficaram sérios, pois sabiam que os demônios eram criaturas poderosas. Eles iriam subjugar esse demônio para formar um pacto depois que tivessem uma chance. Uma vez que o demônio completou seu desejo, o demônio pegaria algo deles como forma de pagamento.
Uma figura apareceu na frente no centro da coluna de branco. Greyman e os outros não podiam ver sua aparência com clareza, mas podiam ver a silhueta dessa figura na luz. Era uma criatura humanoide que tinha um par de chifres salientes na cabeça e um par de asas de morcego nas costas. De acordo com suas informações, essas eram as características de uma espécie de demônio. Sua voz. Após alguns segundos, a luz azul escura desapareceu e o demônio revelou sua aparência. Eles viram uma linda mulher com um charme sem limites. A mulher tinha longos cabelos prateados e as pontas eram azuis. Sua pele estava pálida como se ela não tivesse sangue fluindo em suas veias. Em seus braços e pernas, a cor de sua pele mudou gradualmente para preto como das penas de um corvo. As íris da mulher estavam cortadas e havia um anel carmesim ao seu redor. Um par de chifres pretos ao lado de sua cabeça e chamas azuis piscando no centro de sua testa. Este é uma demônio. Greyman e os outros três no reino da exterminação ficaram atordoados enquanto olhavam para a linda demônio que apareceu na frente deles. O demônio olhou para eles antes de virar a cabeça para o céu azul acima dela. Ela levantou lentamente a mão esquerda e fez um movimento de agarrar. Boom! O espaço acima da igreja estalou. Parece que foi dobrado com força enquanto o espaço girava como um vórtice. Então, uma massa negra de líquido vazou do vórtice e aos poucos cobriu todo o lugar como uma barreira. Véu escuro do demônio celestial. Todo o lugar dentro de 500 metros estava coberto pela barreira semelhante a um líquido. Estava escuro como se estivessem olhando para o vazio. Essa habilidade impedia que alguém espiasse dentro da barreira e também evitava o vazamento de quaisquer flutuações de energia. Não tinha nenhuma habilidade defensiva, pois era apenas uma habilidade auxiliar. A característica notável dessa habilidade era o bloqueio espacial. Isso poderia impedir qualquer pessoa de usar a capacidade espacial de baixo nível dentro da barreira. O demônio então voltou sua atenção para as 4 pessoas. Ela lentamente abriu a boca e perguntou: Eu sou Alicia Remery Lucifer, um nobre demônio celestial da terra do demônio. Invocadores, me digam quais são os seus desejos? Seus olhos emitiram uma luz estranha ao olhar para as 4 pessoas. Parecia que as 4 pessoas estavam sendo consumidas por algo extraordinário que não haviam experimentado em toda a sua vida. Greyman abriu lentamente a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou nos olhos da demônio por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Eu queria conquistar toda essa cidade, não, todo esse país. Eu queria ter todo esse país e me tornar seu governante supremo. Ele disse com uma expressão decidida. Então, ele percebeu que algumas palavras desconhecidas foram escritas na frente dele. A demônio que se chamava Alicia sorriu. Ela ergueu as mãos e linhas de palavras foram adicionadas às palavras desconhecidas na frente delas. Oh, o que é isso? Greyman perguntou com alguma hesitação. Ele não conseguia entender nada do que estava escrito à sua frente. Ele sentiu que algo estava errado, mas ele pensou que era natural já que ele estava na presença de um demônio das lendas. É um contrato. Tenho certeza que você já ouviu falar do contrato demoníaco. É uma das habilidades únicas que os demônios têm. Alicia sorriu e suas unhas que se assemelhavam a uma garra emitiram uma chama azul brilhante. Então, ela agarrou as palavras na frente dela antes que se transformassem em partículas azuis que desapareciam no ar. Contrato concluído. Ela murmurou em voz baixa. Greyman sorriu amplamente quando finalmente estabeleceu um contrato com o demônio. Ele se tornaria o governante supremo deste país. Tudo. De repente, sua aparência mudou enquanto o sangue escorria de sua boca. Ele olhou para baixo e viu uma lança cravada em seu estômago. Por quê? Ele olhou para o demônio que tinha um sorriso encantador no rosto. Você sabia que invocar demônios é proibido, a menos que você realmente entenda a linguagem demoníaca? Bem, a razão é simples.
Muitas pessoas usaram invocação de demônios na história, mas a maioria deles foi enganada por demônios simplesmente porque não podiam entender a linguagem demoníaca. Alicia parou por um momento antes de continuar, já que você não conseguiu entender nenhuma das palavras demoníacas na sua frente, eu modifiquei ao meu gosto. Eu não poderia mudar tudo no contrato e isso é um fato, então simplesmente mudei seu nome. Oh, o quê? Vê, você me enganou. Greyman cerrou os dentes. Eu removi seu nome e adicionei o nome Souteishi, então vou concluir este contrato em seu nome. Alice disse enquanto olhava para a aparência lamentável de Greyman com um largo sorriso no rosto. Demônio de merda! Greyman rugiu quando sua mana explodiu de seu corpo. Ele então tentou atacar Alice, mas ela simplesmente puxou a lança de seu estômago antes de chutá-lo em direção às 3 pessoas no reino da exterminação. Ele cuspiu a boca cheia de sangue enquanto olhava para o demônio com raiva em seus olhos. Por que você me enganou? Ele rugiu enquanto circulava sua mana ao redor do ferimento em seu estômago para estancar o sangramento. É sua culpa por tentar invocar um demônio. Qualquer tipo de demônio mudaria o contrato se soubesse que seu invocador nem sabia a linguagem demoníaca, então naturalmente você seria enganado. Alice disse enquanto acenava com a lança e o sangue espirrou no chão. Sua expressão ficou fria enquanto sua mana lentamente escorria de seu corpo. Aura do demônio celestial. Uma pressão forte e fria atingiu as 4 pessoas à sua frente. Ela mataria essas 4 pessoas por usarem o círculo de invocação de demônios. Se ela não interferisse na invocação, outro demônio diferente dela apareceria neste mundo e a possibilidade de ela ser descoberta seria alta se isso acontecesse. Ela apertou os dedos na lança em sua mão e a energia negra fluiu lentamente através da lança. A lança em sua mão foi dada a ela por solta. Uma lança vermelha de alta qualidade chamada Lança da Coragem Glacial. Isso era várias vezes melhor do que a lança que ela usava antes, pois poderia aumentar sua força várias vezes. Ela está apenas no reino da exterminação. Ataquem ao mesmo tempo. Greyman gritou enquanto apontava para Alice. M+. Os outros 3 no reino da exterminação tentaram dizer algo, mas Greyman cortou o papo furado. Não diga nada. Ela está sozinha e não vamos mais falar sobre isso, vamos subjugar o demônio. Os 3 no reino da exterminação não tiveram outra escolha a não ser seguir Greyman. Eles liberaram sua energia enquanto avançavam ao mesmo tempo enquanto brandiam suas armas. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Esse maldito demônio. Greyman cerrou os dentes ao olhar para o ferimento em seu estômago. Ele não esperava que isso acontecesse, mas não tinha medo de uma batalha, mesmo que fosse contra um demônio. O demônio que ele invocou estava apenas no reino da exterminação, então ele teve a chance de subjugá-la. Se ele trabalhasse junto com os outros 3, a possibilidade de vencer essa batalha aumentará. Alice moveu seu corpo de um lado para o outro enquanto evitava rapidamente todos os ataques das 3 pessoas. Ela estava analisando seu poder de batalha neste momento, então ela não lançou um único ataque. Bang! 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 As 3 pessoas estavam ficando irritadas porque nenhum de seus ataques pousou em Alice. Apesar de terem uma vantagem numérica, eles ainda não conseguiram acertar um ataque e isso os incomodou. Um sentimento ruim estava lentamente se formando em seus corações. Xiii. Alice de repente virou a cabeça para o lado e viu uma luz verde. Ela bateu as asas e em apenas um segundo chegou a 100 metros acima da superfície. Sou vós. Ela olhou para baixo e viu uma floresta saindo da igreja. Ele se espalhou em todas as direções enquanto flores rosas se formavam nos galhos da floresta. Um atributo madeira. Ela murmurou enquanto os 3 no reino da exterminação mais uma vez investiam contra ela. Então, dezenas de bosques densos dispararam em direção ao céu. Ele se movia como se tivesse um corpo mole, mas essas madeiras eram bem resistentes. Deixe-me testar a habilidade desta lança.
Alice disse enquanto a energia em torno da lança se transformava em um azul gelado. A atmosfera ao redor dela ficou fria enquanto as ondas congelantes varriam em todas as direções, diminuindo a temperatura em várias dobras. Sua voz. Os três no reino da exterminação estavam a apenas 10 metros de distância dela, então ela cortou com a lança na diagonal. Massa de gelo lampejante tripla. A aura congelante na ponta de sua lança se transformou em 3 vórtices de energia gelada. Os 3 vórtices lançaram um turbilhão de energia fria. Bang! 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 Os 3 no reino da exterminação tentaram evitá-lo, mas eles sentiram que sua velocidade diminuiu várias vezes por causa da energia fria. No final, eles não puderam evitar os 3 redemoinhos de energia fria. Ele pousou em seu corpo e imediatamente baixou a temperatura corporal. Estava congelando quando viram que alguma parte de sua pele havia transformado em gelo. HMPH. Alice queria acabar com eles, mas a floresta impediu de perseguir os 3. Ela ergueu a lança acima da cabeça e usou outra habilidade da lança. Assustadora era a do gelo. O tempo dentro do véu preto mudou muito quando uma tempestade de granizo apareceu ao comando de Alice. Isso varreu tudo e congelou todos os bosques ao seu redor. Era uma habilidade AoE com baixo dano, mas tinha um poderoso efeito de buff e debuff. É hora de eu acabar com isso. Eu terminei de analisar a força de vocês e testar minha nova arma. Alice disse enquanto estalava o pescoço e camadas de carne cobriam seu corpo. A carne se transformou em uma coisa, pele e armadura que aumentava sua força. É hora de adicionar seu poder para que ela possa eliminar esses 4 especialistas de rank A. A assustadora era do gelo ainda estava ativa e diminuiu a habilidade de combate de seus 4 oponentes. Isso foi o suficiente para ela. Sua voz. Ela está vindo. Greyman gritou enquanto tentava lançar outro feitiço do atributo madeira. Infelizmente, no momento em que ele o lançou, a floresta rapidamente se transformou em gelo. Este é o poder de um demônio. Foi inútil. Tudo o que ele fez foi inútil na frente desse demônio aterrorizante que ele invocou. Sem resistência suficiente ao frio, ele não seria capaz de usar seu atributo madeira. O poder do demônio era maior do que ele imaginava. Sua voz. Alice apareceu na frente dos 3 no reino da exterminação. Ela apertou sua lança antes de empurrá-la para a frente. Impulso sônico. Os outros 2 conseguiram se esquivar de sua lança, mas o outro no reino da exterminação foi apunhalado diretamente em seu pescoço. Ele lentamente perdeu o brilho em seus olhos e simplesmente morreu. Foi fácil. Esses especialistas de rank estavam apenas no estágio inicial, pois ainda não liquefizeram completamente suas mana. Os monstros no labirinto vivo eram várias vezes mais fortes do que essas pessoas. Além disso, Alice estava usando sua forma de demônio desta vez, então sua força era várias vezes maior do que sua forma normal. Sua voz. Ela puxou sua lança e atacou diretamente os 2 no reino da exterminação. Aqueles 2 tinham medo nos olhos e perderam a calma, então era fácil prever seus movimentos. Eles não puderam nem mesmo lutar quando Alice cortou suas cabeças diretamente. Não, eu não posso morrer assim. Greyman se virou quando viu que os 3 no reino da exterminação morreram nas mãos de Alice. Ele percebeu que não tinha chance contra este demônio e ele só poderia escapar. Fugir era a escolha certa, mas já era tarde demais. Alice olhou para a figura de Greyman com olhos frios antes de erguer a lança. Então, ela a lançou em sua direção. Sua voz. A lança criou uma linha preta no céu ao perfurar o peito de Greyman. Greyman fez uma pausa enquanto olhava para baixo e viu um buraco do tamanho de um punho no centro de seu peito. Seu rosto distorceu enquanto ele tentava se virar, mas ele falhou porque perdeu toda a força de seu corpo. Ele caiu no chão e criou uma poça de sangue sob seu corpo. A vida em seus olhos desapareceu.
O líder dos 9 vidas morreu hoje. Tudo. Alice pousou ao lado do cadáver de Greyman. Ela abriu a palma da mão e a lança se transformou em uma pequena bolinha de gude. A bolinha voou para sua palma e as chamas azuis em seu corpo se expandiram. Envolveu seu corpo e quando desapareceu, ela estava de volta à sua forma humana. Ela colocou a bolinha no bolso e olhou para o véu negro. Ele desapareceria assim que ela colocasse tudo de volta ao lugar. Obrigado por esta invocação de demônio, eu ganhei muito desta vez. Matar 4 experts de Rankia foi fácil para ela. Os 4 especialistas de Rankia não eram fracos, mas ela era forte demais para eles. Se ela lutasse contra essas 4 pessoas antes de entrar no labirinto vivo alguns meses atrás, então ela teria tido alguns problemas em lidar com eles. O treinamento em labirinto vivo não apenas melhorou suas artes de combate e nível de poder. Ele também aprimorou suas habilidades, sentidos, estilo de luta e reflexos a um nível superior. Foi frutífero e a invocação do demônio desta vez também foi frutífera. Alice olhou para a palma da mão e lentamente juntou sua mana. Eu alcancei o auge do reino da mana líquida. Toda a energia dentro da minha reserva de mana está em estado líquido. Acho que poderei alcançar o reino da solidificação mais cedo do que esperava. Os sacrifícios se tornaram sua força e foi um dos benefícios da invocação de demônios. 1. Alice virou a cabeça ao notar um leve movimento nas profundezas dos escombros. O mestre sênior que recuou da luta contra Torquês olhou para o véu negro na parte sul da cidade. O que é aquilo? Ele murmurou enquanto estreitava os olhos. As coisas que acontecem nesta cidade não estavam em suas expectativas. Ele pensou que giraria em torno dos 9 vidas e da bruxa vermelha, mas parece que algumas forças desconhecidas estavam se movendo no escuro. Primeiro, o desconhecido reino da exterminação que era mais forte do que ele encontrou anteriormente. Ele adivinhou que mesmo outro mestre sênior da Torre do Coração Púrpura não venceria Torquês em uma batalha mano a mano. Então, há essa barreira negra misteriosa. A vibração que ele estava recebendo não era boa e seu instinto também estava lhe dizendo para não abordar isso de forma descuidada. Eu preciso relatar isso ao mestre da torre. Talvez nossa força não seja suficiente para lidar com isso sozinhos, então talvez precisemos receber ajuda das outras torres. Ele murmurou enquanto olhava para os cidadãos desta cidade. Todos estavam em pânico e os guardas da cidade tentavam acalmá-los, mas ele sabia que os guardas da cidade não faziam ideia do que estava acontecendo nesta cidade. Até o senhor da cidade só podia sentar-se em sua mansão. O governante subterrâneo desta cidade era a Bruxa Vermelha e o líder dos 9 vidas. Essas duas organizações possuíam maior poder do que um mero senhor de uma cidade atrasada do país Numa. Mas, neste momento, o mestre sênior sabia que as duas organizações estavam enfrentando uma situação difícil que não podiam imaginar. Algum grupo desconhecido de pessoas se infiltrou nesta cidade e eles estavam tentando derrubar os 2 grupos. O dono da cidade foi libertado das garras das duas organizações, mas sabia que alguém assumiria o cargo dessas duas. Os cidadãos ficaram preocupados porque perceberam que uma tempestade virá depois disso. Os nobres famintos da parte central da cidade se moverão. O mestre sênior se virou e saiu. Ele iria deixar este lugar e relatar o que havia testemunhado ao mestre da torre. 2 dias se passaram rapidamente desde a queda das 9 vidas e da Bruxa Vermelha. Seus líderes se foram e ninguém podia comandá-los, então o grupo Clautus aproveitou a chance para engolir seu grupo. Com Torquês como patrocinador, o grupo Clautus levou metade do patrimônio dos 2 grupos em apenas 2 dias. Eles também expandiram seu grupo e tentaram lutar contra os nobres na parte central da cidade, mas não tiveram a menor chance. Mesmo que o senhor da cidade quisesse participar desse caos, ele não se juntou porque não tinha força suficiente. Sem um patrocinador no reino da exterminação, ele não seria capaz de vencer, não importa o que fizesse. Torquês e os principais membros do grupo Clautus estavam dentro de uma sala espaçosa com design requintado.
Esta mansão foi uma das riquezas que eles tiraram dos 9 vidas. Como é? Torquays perguntou. Pegamos 54% da riqueza da Bruxa Vermelha e 34% dos 9 vidas. Os nobres da parte central estão dando um banquete enquanto fazem de tudo para devorar os pedaços que foram deixados para trás pelas duas organizações. Remina parou por um momento antes de adicionar: nós lutamos com alguns deles no caminho, mas claramente não temos mão de obra. Nos últimos 2 dias, recrutamos alguns dos ex-membros da Bruxa Vermelha e dos 9 vidas para expandir nosso grupo. No momento, temos mais de 200 membros pela cidade. Não é o suficiente, mas não podemos fazer nada a respeito. A maioria dos membros da Bruxa Vermelha e dos 9 vidas morreu no incidente na parte sul. Eles foram massacrados por algum especialista. Torquays disse enquanto esfregava o espaço entre as sobrancelhas. Mas esse não é o problema desta vez. Remina disse com alguma hesitação. O que seria? Torquays ergueu as sobrancelhas enquanto olhava para Remina. Uma organização desconhecida entrou na cidade há algumas horas e são todos elites. Eles se juntaram ao caos e começaram a saquear a herança dos 2 grupos. Algumas das equipes nobres foram aniquiladas há 1 hora. Remina disse a ele como ela não esperava por isso também. Talvez, este grupo foi a razão pela qual os líderes da Bruxa Vermelha e dos 9 vidas foram embora. Algum detalhe sobre esse grupo desconhecido? Torquays perguntou enquanto batia o dedo na mesa. Parece que não foi fácil controlar esta cidade sem se mover pessoalmente. De acordo com os sobreviventes, o líder do grupo desconhecido é um reino da exterminação, Remina respondeu a ele. Se isso fosse verdade, ela não seria capaz de resolver isso com seu poder. Ela precisaria contar com Torquays mais uma vez para obter uma vantagem neste caos. Ok, irei pessoalmente dar uma olhada neste grupo. Então, e quanto às informações que eu pedi a você para coletar? A Torre do Coração Púrpura ainda está silenciosa sobre este assunto. Por favor, entenda que nossa influência ainda é fraca, então não conseguimos obter muitas informações internas sobre as forças líderes deste país. Eu sei, e é por isso que estou tentando ajudar seu grupo a construir fama. Torquays suspirou enquanto fechava os olhos. Parece que ele precisava perturbar Solta mais uma vez. Ele se levantou e disse: continue o que está fazendo. Vou relatar isso ao meu líder. Sua figura desapareceu em um piscar de olhos. Remina apenas olhou para a posição anterior de Torquays em um pensamento profundo. Ela sabia que Torquays era um poderoso reino da exterminação que poderia até derrotar um mestre sênior da Torre do Coração Púrpura. Só para ajudar a ver o quadro melhor, os líderes da Bruxa Vermelha e dos 9 vidas evitaram um mestre sênior em um confronto direto. Isso é o quão perigoso um mestre sênior era, mas Torquays poderia até mesmo fazer um mestre sênior recuar. Então, quem era capaz de ordenar um homem tão poderoso como Torquays? Mesmo com a turbulência em toda a cidade, Solta ainda vivia pacificamente em sua pequena cafeteria. Ele estava muito ocupado aumentando sua capacidade de energia usando um orbe de um monstro de 5ª evolução. Depois de um tempo, Solta largou o orbe em sua mão antes de se levantar e se sentar em uma cadeira vazia. Ele olhou para o sistema e viu que seu nível de energia havia atingido 1900 pontos. Ele ficou satisfeito com este desenvolvimento, pois não esperava que em apenas uma semana seu nível de energia aumentasse muito. Este não era mais um jogo, então um treinamento simples como este poderia lhe dar pontos de experiência, mas a quantidade era pequena. O sistema era sua maior força naquele momento, então ele precisava trabalhar às vezes sem depender dele. Sem o sistema, ele não seria capaz de levar o legado do Deus. O legado do 13º Zodíaco era muito poderoso para um mero monstro no 3º estágio da evolução como ele. Ele até adivinhou que precisava se tornar um monstro de 5ª evolução para assumi-lo completamente. Bem, era um dos requisitos que ele precisava para obter a autoridade cósmica de Serpentário.
Ele já teve sorte que o sistema conseguiu armazenar o legado perdido no armazenamento do sistema, ou então ele não seria capaz de obtê-lo em toda a sua vida. Ele só alcançaria o nível 49 e seria apenas isso. Embora o sistema convertesse parte da energia em pontos de experiência, ele ainda não conseguia colocar à força todo o legado dentro de seu corpo se pudesse, então ele não teria que comprá-lo. Mas seu corpo estava muito fraco, então o sistema não teve escolha a não ser colocar o legado restante no armazenamento do sistema para que ele tivesse a chance de recuperá-lo no futuro. O sistema não tinha nenhum inventário, então ele só poderia colocar o legado no armazenamento do sistema. Se eu já estivesse na quinta evolução, não precisaria usar pontos de habilidade ou pontos de atributos livre para recuperá-lo. Souta pensou antes de suspirar. Ele voltou a si quando ouviu uma batida na porta. Meu senhor, o velho está aqui. A voz simples de Yensha soou atrás da porta. Velho? Oh, Franklin. Chame ele. Souta percebeu que ela devia estar falando sobre Franklin. Em seu grupo, Franklin era o único que tinha esse tipo de aparência. Logo, Franklin entrou na sala e imediatamente se ajoelhou na frente de Souta em sinal de respeito ao homem a quem jurou servir. Como é? Souta perguntou enquanto olhava para Franklin com uma expressão séria. Já criei um grupo chamado Noxious nas profundezas deste país. Já estabeleci o nome desse grupo para algumas famílias nobres de todo o país. Franklin relatou. Quantos empregos o seu grupo conseguiu na semana passada? Já concluímos 35 cargos de alto nível. Meu grupo consistia em 100 ranks C de Elite e 10 ranks B de Elite. Atualmente, sou o único rank A na organização. A organização assassina chamada Noxious será deixada para você. Leve Isabela com você, sua força e habilidade serão compatíveis com este tipo de trabalho. Bem, se ela não quiser, então não a force. Souta disse, vendo que uma das etapas foi concluída. Uma organização assassina sob seu comando. Escolha quaisquer talentos que você acha que terão um grande futuro. Vou transplantar o parasita devorador de essência para controlá-los. Souta disse em um tom frio. Ele sabia que a lealdade era uma coisa frágil para as pessoas que ele nem conhecia. É por isso que ele teve que fazer isso. Transplantar um parasita devorador de essência em seu corpo não só aumentará sua força, mas Souta também terá uma maneira de controlá-los. Compreendo. Franklin acenou com a cabeça antes de continuar, não me atrevi a fazer um grande movimento, pois o poder superior neste país é chamado de Reino da Aniquilação. Pela minha investigação, parece que o Reino da Aniquilação é equivalente a um especialista no rank S. MN. Souta coçou o queixo ao perceber que o nome do nível de poder era o mesmo do Conselho do Mundo Superior no jogo. Se ele se lembrava corretamente, o maior poder neste tipo de mundo era Reino da Extinção, em outras palavras, um especialista no Reino das Algemas. Além disso, o Conselho do Alto Mundo tinha potências de nível Deus. Tem 5 deuses que administraram aquela gigantesca organização do submundo. O objetivo deles era rivalizar com o Imperium e impedir que os deuses do Imperium controlassem muitos mundos superiores, mas o poder geral desta organização era fraco em comparação com as organizações em Imperium. Eles só podiam ser comparados a um grande país do continente Giza. No jogo, o Conselho do Alto Mundo foi aniquilado por Beelzebu. O Senhor das Moscas, Beelzebu, levou todos os 5 sozinho. No final, os 4 dos 5 deuses morreram e apenas um conseguiu escapar. Todo o Conselho do Alto Mundo foi destruído, incluindo seus planetas e galáxias. As pragas do submundo não deveriam se envolver nos assuntos de Imperium. Isso é o que Beelzebu disse naquela época, depois que destruiu centenas de mundos superiores sozinho. Souta sabia que estava longe no futuro, mas sua organização atual não seria capaz de lidar com o Conselho do Alto Mundo. É por isso que ele deve ter cuidado ao lidar com as coisas aqui neste mundo, já que ele estava de alguma forma conectado ao Conselho. Acho que podemos lidar com este país passo a passo,
mas pelo continente central. Não podemos fazer nada a respeito, pois os especialistas de Pico já alcançaram o reino das algemas. Souta disse a Franklin. Tenho o mesmo pensamento. Vou continuar a expandir meu grupo e reunir talentos para aumentar o número de especialistas que podem lutar por nós. Disse Franklin. Boa. Souta acenou com a cabeça. Uma batida veio da porta e a voz de Yensha soou mais uma vez. Meu senhor, o homem alto está aqui. Torquês? Deixe-o entrar. Eu também quero ouvir o relatório dele. Souta disse a Yensha. A porta se abriu e Torquês entrou na sala. Torquês varreu seu olhar pela sala e seus olhos pousaram em Franklin. Parece que Franklin terminou sua tarefa. Ele pensou enquanto ficava na frente de Souta e se ajoelhava. Se fosse um momento normal, seria bom agir como companheiros ou amigos normais, mas o líder deu a ele uma tarefa, então ele teve que tratá-la com seriedade e agir de acordo. Como está? Você terminou? Souta perguntou mesmo sabendo a resposta. O sistema já avisou que a missão foi concluída e ele recebeu a recompensa mesmo sem ter feito nada. Sim, mas encontramos alguns problemas, então eu quero pedir sua permissão para trazer meus subordinados comigo, Torquês disse em um tom respeitoso. Ele estava falando sobre as pessoas que permanecem na Fortaleza Guardiã. Essas pessoas só tinham o poder de rank C, mas eram muito úteis para Torquês. Ok, você pode levá-los com você. Souta deu sua permissão. Não importava para ele se Torquês trouxesse todos os seus subordinados para este país. Mas por que você quer trazê-los com você? Eu poderei controlar esta cidade em breve. O único problema é que a expansão do Grupo Clautus encontrou uma organização desconhecida e é bastante poderosa. De acordo com nossa inteligência, o líder desta organização é um reino da exterminação, então pretendo cuidar disso com meus subordinados. Torquês respondeu a Souta. Franklin olhou para Torquês com os olhos arregalados. Torquês se virou para Franklin com um olhar confuso. Souta olhou para os dois sem fazer ideia do que estava acontecendo. Posso dizer uma coisa? Franklin tossiu com força para chamar a atenção de todos. Souta acenou com a cabeça para ele. Depois de receber a permissão de Souta, Franklin olhou para Torquês e perguntou: Você disse que está ajudando o grupo Clautus? Sim, por quê? Suspiro. Eu deveria ter percebido quando algo aconteceu nesta cidade. Não há como você não estar envolvido no grande incidente nesta cidade. Você quer dizer? Sim, o grupo desconhecido de que você está falando é o grupo que eu formei recentemente, o Grupo Noxious. Esta é uma organização de assassinos que Souta me pediu para formar para se infiltrar secretamente nas profundezas deste país. Eu não esperava por isso, Torquês disse com um suspiro enquanto olhava para as janelas. Parece que o problema com esta organização desconhecida foi resolvido. Ok, vou retirar meus subordinados para que você possa concentrar sua expansão nesta cidade. Vou simplesmente devorar a outra organização assassina neste país antes de estender minhas mãos aos países vizinhos. Franklin disse a ele. Mas não fui eu quem destruiu a Bruxa Vermelha e os 9 vidas. É Alice, parece que ela tem seus próprios planos. Torquês disse. Alice. Franklin olhou lentamente para Souta e Souta balançou a cabeça indicando que não sabia nada sobre o plano de Alice. Deixo todos vocês fazerem o que quiserem neste país, desde que não se esqueçam de reunir informações, disse Souta. Para ele, desde que não exagerem, podem fazer o que quiserem. Ele simplesmente ficaria aqui e expandiria a capacidade de seu orbe de monstro usando o orbe de monstro de um monstro de 5ª evolução. Torquês e Franklin acenaram com a cabeça para ele. Depois de conversar um pouco, os dois saíram do café para resolver seus próprios problemas.
Torquês voltou para a Fortaleza Guardiã para trazer seus subordinados para este país, enquanto Franklin voltou para a organização assassina que ele criou para retirar suas forças nesta cidade. No dia seguinte, Alice apareceu na cafeteria de Souta e trouxe uma mulher com ela. A mulher era linda e sedutora e suas roupas vermelhas não podiam nem esconder suas curvas. Ela tinha olhos e cabelos ruivos compridos e sedosos. Ela parecia feroz, mas sua pele estava um pouco pálida e Souta podia ver claramente que ela estava ferida. Souta observou a mulher antes de virar os olhos para Alice e perguntar: quem é esta? Ele podia sentir a mana liquefeita persistente ao redor do corpo dessa mulher, então ele estava curioso. Ela disse que seu nome é Amanda, a líder da Bruxa Vermelha, Alice disse enquanto olhava para Amanda que estava sentada ao lado dele. Oh! O líder daquela pequena organização. Souta ergueu as sobrancelhas e olhou para Amanda. Ele não esperava encontrar uma líder das forças governantes desta cidade, embora fosse uma ex-líder. Amanda ficou em silêncio enquanto ouvia a conversa dessas duas pessoas. Ela não os conhecia nem tinha ideia do que planejavam fazer com ela. Quando ela acordou esta manhã, ela descobriu que já estava nas mãos de Alice. Ela foi ferida e não pôde escapar. Além disso, a aura ao redor de Alice que ela não se preocupou em esconder era de um reino da exterminação. Foi uma das razões pelas quais ela não tentou escapar. Com sua condição atual, não há como ela escapar de outro reino da exterminação. Então ela decidiu ficar até se recuperar completamente, mas não esperava que essa garota, Alice, a trouxesse para conhecer o suposto líder. Antes de conhecer este líder, Amanda perguntou o que aconteceu com a parte sul da cidade. Ela perdeu a consciência depois de usar seu ataque final em Greyman e ela não sabe o que aconteceu depois disso. Amanda acabou de ouvir as palavras de Alice de que a Bruxa Vermelha e os 9 vidas haviam sumido. As famílias nobres da parte central e o grupo Clautus dividiam a riqueza das duas organizações. Então, por que você a trouxe para mim? Souta perguntou enquanto inclinava levemente a cabeça enquanto olhava para Alice. Ela é uma bruxa. Alice simplesmente respondeu sua pergunta. Uma bruxa? Você é real? Souta ficou surpreso ao ouvir. Ele então voltou sua atenção para Amanda com um olhar curioso. Mesmo em Imperium, uma bruxa era muito rara. Elas não eram diferentes dos humanos comuns e se misturavam muito bem na sociedade. A menos que a bruxa fosse forçada a uma situação que não tivesse escolha, a bruxa não revelaria sua identidade como bruxa. Sim, eu sou uma bruxa. Amanda respondeu estreitando os olhos. Uma bruxa, você diz. Mesmo em Imperium, as bruxas se escondem muito bem entre as massas, então não é fácil encontrá-las. Se eu quiser verificar, você pode me mostrar a arma da sua alma? Souta coçou o queixo e perguntou enquanto olhava para a bela mulher madura na sua frente. Amanda estreitou os olhos com as palavras de Souta. Imperium. Ela não tinha ouvido isso antes, mas parece que esse homem misterioso sabia muitas coisas sobre bruxas. Além disso, por suas palavras, parece que havia outras bruxas. É possível? Seu clã foi exterminado décadas atrás e ela foi a única sobrevivente das bruxas. Ela sempre pensou que ela era a última bruxa. Alice simplesmente ficou ao lado. Ela já viu a arma da alma de Amanda, então ela não estava tão curiosa sobre isso. Como você sabe sobre a arma da alma da bruxa? Amanda perguntou em troca. A arma da alma era o trunfo de uma bruxa, então ela não iria mostrá-la facilmente a ninguém. Eu sei muitas coisas. É mais do que você pode imaginar, então me mostre sua arma da alma se você realmente é uma bruxa. Souta sorriu levemente. Amanda não teve outra escolha a não ser mostrar a ele. Ela sabia que não seria capaz de escapar, mesmo se tentasse. Ela fechou o dedo médio e o anelar e os usou para acariciar a parte inferior da palma da mão. Então, a energia flutuou ligeiramente e um vórtice de energia vermelho se formou em seu pulso. Uma pequena alça preta requintada saiu lentamente do vórtice.
Amanda envolveu os dedos na alça e puxou-a lentamente para fora. Ela fez a mesma coisa com a outra mão. Oh, é realmente uma arma da alma. Souta olhou para o par de adagas em suas mãos com uma expressão divertida. O par de adagas tinha um cabo preto e sua lâmina era vermelha como a cor de sangue. Seu design foi perfeito e basta chamar a atenção de quem gosta de colecionar objetos bonitos. Este par de adagas era bom, mas tinha apenas o poder de uma arma de grau laranja de alta qualidade. Ele sabia que, enquanto uma bruxa ficasse mais forte, sua arma da alma evoluiria para um nível superior. A arma da alma de uma bruxa de nível Deus pode rivalizar com uma arma de grau universal. Além disso, a habilidade de sua arma da alma era muito compatível com a bruxa. Agora, você acredita em mim? Amanda perguntou enquanto afrouxava o aperto nas duas adagas antes que se transformassem em partículas minúsculas. Sua arma da alma voltou para seu corpo. Ela poderia tirá-la a qualquer momento e usá-la para surpreender seu oponente. Sim, você é realmente uma bruxa. Não admira porque você nomeou sua organização como Bruxa Vermelha. Souta acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita. Então, o que você vai fazer comigo? Amanda perguntou com alguma hesitação. Nada, só estou curioso sobre espécies raras como você. Você sabe que é satisfatório testemunhar a habilidade de uma espécie rara como você. Disse Souta. Você. Amanda não sabia o que dizer. Parece que esse cara estava tratando como um objeto caro. Souta ignorou Amanda enquanto voltava sua atenção para Alice, que estava observando silenciosamente de lado. Como é? Ele perguntou. HM. Este planeta está realmente conectado a outros mundos superiores. É possível que as forças no continente central nos detectaram quando usamos o portão de transporte. Sim, a possibilidade é muito alta, então temos que nos preparar. Torquays está controlando o grupo Clautus. Não demorará muito para que ele segure toda a cidade em suas mãos. Depois disso, planejava ajudá-lo a expandir ainda mais essa organização para que envolvesse todo o país. Quanto aos países vizinhos. Há um reino anão no norte, uma república élfica no sul, um império de monstros na borda deste continente. Franklin estabeleceu uma organização clandestina chamada Noxious. Está cheia de assassinos de elite. Vou deixá-lo se infiltrar no reino dos anões quanto ao império dos monstros. Vou enviar Yuko e Doranjan para lidar com isso. Com sua força atual, eles não devem ter nenhum problema a menos que um monstro de quarta evolução apareça, mas é improvável que um monstro de quarta evolução esteja escondido lá. Então você planeja conquistar o continente sul? Sim, vou reunir mais talentos sob minhas asas para aumentar ainda mais nossas forças. Além disso, se alguém pudesse substituir Torquays, seria ótimo. Entendo. Atualmente, Torquays não consegue se concentrar em pesquisar os parasitas. Alice acenou com a cabeça enquanto olhava para Amanda, que estava silenciosamente ouvindo a conversa deles. E quanto a ela? Você acha que ela tem a capacidade de substituir Torquays? Amanda engoliu em seco, nervosa, eles voltaram sua atenção para ela. A conversa dessas duas pessoas parecia normal, mas o conteúdo era assustador. Seus ouvidos estão funcionando bem? Esses dois mencionaram casualmente que planejavam conquistar todo o continente ao sul. Um continente inteiro, não um país. Foi completamente diferente de conquistar um país. Conquistar um continente inteiro foi 100 vezes mais difícil do que conquistar um país. Quem são essas pessoas para mencionarem casualmente algo assim? Ela não tinha a menor ideia. Amanda estremeceu inconscientemente ao ver Souta olhando para ela. Ela se sentiu como se um predador estivesse olhando para ela e aqueles olhos pareciam que podiam ver tudo o que ela estava escondendo. Seu nível de poder é Rankia, mas ela é muito fraca, mas ela é uma bruxa, então se ela passar por um treinamento pesado, ela se tornará poderosa.
Contanto que ela solidifique sua mana, sua arma de alma alcançaria o nível do grau vermelho e quando ela atingir o reino das algemas, a arma da alma dela se tornará comparável ao grau escuro. Solta disse enquanto esfregava o queixo. Até mesmo um deus dificilmente poderia obter uma arma de grau universal, mas uma bruxa tinha a garantia de ter uma. Entre as 3 potências de nível Deus do Reino Hebrei, apenas uma delas tem um artefato de grau universal, os outras 2 só tinham equipamento de grau escuro. O que você acha, Alice? Ela é adequada. Ela tem experiência em administrar uma organização como Torquês, então ela é perfeita para essa posição. Dessa forma, Torquês possa se concentrar em sua pesquisa sobre parasitas. Alice disse sua opinião. No final das contas, Solta era o líder, então ele tomou a decisão final. Se Torquês conseguisse produzir um rei parasita, eles seriam capazes de reproduzir parasitas ainda melhores. Isso significa que a força geral de seus homens aumentaria em um nível mais alto. Além disso, Solta não precisava usar o parasita com cuidado. Ele poderia simplesmente transplantá-lo para qualquer pessoa adequada acima do rank C. Solta acenou com a cabeça e ele voltou sua atenção para Amanda. Ele lentamente abriu a boca e perguntou: qual é o seu nome, bruxa? Amanda Bruni. Amanda respondeu com uma expressão decidida. Embora ela estivesse com medo, ela tentou esconder em seu coração. Não haverá benefício se ela deixar suas emoções à mostra. Ela sempre faz isso. No passado e agora. Boa. Solta acenou com a cabeça com um pequeno sorriso quando ele se aproximou dela. Ele olhou diretamente nos olhos dela e disse: posso ver um ódio intenso no fundo de seus olhos. As coisas que você deseja alcançar com sua pequena organização não podem ser algo simples. Alice apenas assistiu a esta cena com uma expressão divertida. Você sabe que parece um demônio com esse tipo de expressão, Solta. Ela pensou. Eu posso te ajudar a alcançar seus objetivos. Os sonhos que você pensava que não poderia realizar. Eu posso te ajudar com isso e você também ganhará uma força que você não pode imaginar. Que tal? Eu só quero que você trabalhe para mim em troca, então eu ajudarei a realizar seu sonho, não importa o que aconteça. Solta sussurrou nos ouvidos de Amanda usando sua voz gentil. Amanda não sabia se deveria aceitar ou não, mas com certeza as palavras de Solta foram extremamente atraentes para ela. Ela sabia que seu objetivo era difícil de alcançar, considerando seu nível de força e a organização que ela tinha antes era muito fraca. Ela não queria aceitar, mas percebeu que sua fraca força não seria capaz de ajudá-la. É por isso que quando ela viu o pergaminho de invocação do demônio, ela não hesitou em preparar o ritual. Mesmo que ela vendesse sua alma para um demônio, tudo bem, contanto que ela pudesse atingir seu objetivo. Não é por ela, mas pelos membros de sua tribo que foram assassinados sem piedade. Eu aceito. Vou trabalhar para você, contanto que você me ajude. Amanda disse com uma expressão decidida. Ela estava pronta para enfrentar qualquer tipo de consequência por suas ações. Ela estava até pronta para morrer por seus objetivos. Bom. Então, de agora em diante você é minha. Solta sorriu abertamente enquanto erguia a mão e acariciava as bochechas de Amanda. A carne vermelha começou a se contorcer em seu pulso e em apenas alguns segundos seu braço estava coberto por várias camadas de carne preta e vermelha. Reduza sua defesa. A resistência natural de um rank é muito difícil para os parasitas. Mesmo se você estiver dormindo, o parasita não seria capaz de se fundir ao seu corpo. Carne preta e vermelha começou a se infiltrar nos poros de Amanda. Ao mesmo tempo, Solta olhou para a notificação do sistema que acabou de receber. Asterisco DIN. Asterisco. Você ativou uma missão em cadeia.